Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e eu tô testando uma nova iluminação aqui hoje. Vamos ver se funciona. Bom, coronavírus. Eu não vou falar muito sobre coronavírus, eu só queria deixar aqui a minha preocupação que o coronavírus acaba de estourar na Itália, tipo, 100 e poucos casos em menos de 48 horas. E aí eu fico pensando assim, é muito difícil tu controlar um vírus desses. Sei lá, a única coisa que eu tava pensando que poderia ajudar era a gente começar a trabalhar remoto. Eu acho que a gente deveria começar a trabalhar remoto. Essa semana eu tô me sentindo muito produtivo. Eu acho que é porque passou o carnaval agora e as coisas começam a andar um pouco mais rápida no Brasil. Mais ou menos assim, eu acordo e eu penso assim, o ano já começou. O ano, tipo assim, tá correndo atrás de mim. E aí, o que acontece é que eu fico muito produtivo sob pressão. Eu não sei se vocês são assim, mas eu, quando eu tô sob pressão, eu produzo mais. Talvez isso seja um vício, algo que eu adquiri na época que eu prestava serviço como desenvolvedor de software. Provavelmente foi algo desse tipo, mas eu tô me sentindo muito produtivo. Eu consegui gravar 2 vídeos num único dia. Eu consegui postar um vídeo lá pra turma evoluindo aqui do canal, onde a gente falou sobre recursividade. Recursão, como criar uma recursão? Recursão é mais ou menos assim, pessoal. É mais ou menos quando tu precisa executar uma mesma ação, uma mesma operação sobre um registro e fazer isso inúmeras vezes para os seus filhos ou irmãos. Vamos imaginar que vocês têm um array, tá? Vocês têm um array e dentro desse array numérico vocês têm o número 1, 2, 3 e 4. Só que além de números, esse array também aceita um outro array de números. Então vocês têm 1, 2, 3, 4, um outro array de números, 7 e 8. Esse outro array de números que está lá na posição 5 contém dentro dele o 7, o menos 10 e o 200. Sei lá, tu tem sub-arrays dentro de um array. Digamos que tu precise calcular a soma total desses arrays e os seus sub-arrays. Para fazer isso, tu provavelmente vai utilizar recursividade, porque as operações que tu vai estar efetuando são as mesmas nos sub-arrays e no array master, né, no array principal. E foi isso que a gente fez lá no Evoluindo, no último quadro do Evoluindo do canal. Se tu quer saber um pouco mais sobre Evoluindo aqui no canal, clica no botão Seja Membro e saiba mais ali sobre as opções que a gente tem de apoio no canal. Mas o vídeo de hoje ainda é endereçando as perguntas, endereçando as perguntas que vocês mandaram enquanto eu voava das minhas férias do Brasil de volta aqui para Holanda. E eu selecionei uma pergunta muito interessante porque ela é bem recorrente, não só lá no Instagram, mas também aqui nos comentários do YouTube. Então sempre quando tiver uma dúvida, manda aqui nos comentários do YouTube, não é sempre que eu vou responder direto, mas muitas vezes eu quero falar sobre um tópico, eu tô tipo procrastinando e não tô falando sobre ele, e aí vocês mandam a pergunta e me lembra sobre o tópico e me dá vontade de falar sobre ele. Então sempre comenta aqui que me ajuda muito a gerar conteúdo pro canal. Deixa eu ver aqui a pergunta foi do Bruno. O Bruno mandou aqui: estou no primeiro semestre de sistemas de informação e estou estagiando como front-end dev. Teria algum conselho? Eu tenho alguns conselhos, tá? Vamos começar pela seguinte premissa. O estágio é uma boa forma de entrar no mercado de trabalho. Eu digo isso não porque eu entrei como estagiário no mercado de trabalho. O meu primeiro trampo, foi de freelancer. Então eu fiz um freela, mas após fazer o meu freela, o que deu o pontapé, digamos assim, profissional, foi um estágio que eu fiz. O meu objetivo com esse estágio era ser efetivado. Eu queria, ter uma CLT. E que fique claro aqui que um estágio ele não é, digamos, o pontapé de uma CLT. Ele não precisa ser o pontapé de uma CLT. Tu pode pular diretamente para a CLT ou diretamente para um contrato de freela. Tu não precisa passar por estágio. Mas, na época, eu acreditava que para conseguir algo na CLT, eu precisava primeiro ter o meu primeiro estágio, buscar essa experiência através de um estágio. Eu já não acredito mais nisso, eu já acho que esse não é o melhor caminho, mas na época eu ainda acreditava que esse era o melhor caminho. Eu não sei se eu não tô ficando desfocado aqui, eu tô testando essa nova iluminação. Deixa eu apagar essa luz aqui atrás. Vamos ver se a câmera se adapta um pouco melhor. Aí, acho que ficou melhor. Então eu acreditava que o estágio era o caminho para a CLT, e depois que eu tivesse na CLT, um salário X, que tivesse lá o Lucas, ele está sendo contratado como programador júnior com salário X, isso está estampado na minha CLT. Eu acreditava que isso ia alavancar para uma vaga CLT melhor, que isso ia acrescentar no meu histórico de alguma forma, que as empresas iam sair pedindo a minha carteira de trabalho e vendo aqui o que eu fiz de fato, o que as pessoas carimbaram ali de salário. E na verdade isso é uma grande mentira. O teu salário da CLT não reflete nada o teu salário atual.
Depois, quando eu fui ficando mais experiente, quando eu peguei vagas de pleno, de sênior, eu tive que fazer várias negociações muitas vezes, que a empresa não queria pagar o valor total na CLT e ela pagava por fora outro valor. Então, depois que tu vira sênior, o valor que tá na tua CLT, ele não significa quase nada. Tu pode simplesmente falar que aquilo era só uma quantia que a empresa te pagava em CLT e ela pagava outras coisas por fora. Isso não é 100% contabilmente falando legal, tá? Mas era problema da empresa, o meu imposto de renda declarava 100%, mas depois eu evoluí para uma empresa, eu criei uma PJ para mim e eu emitia nota fiscal, então eu prestava serviço e trabalhava como contrato, mesmo que as minhas funções fossem de alguém CLT, tá? Então, se a tua preocupação é que a tua CLT precisa estar carimbada para mostrar alguma certa progressão de salário, não se preocupa que quando tu realmente começar a ganhar um bom salário, ninguém vai querer assinar a tua CLT. Tem algumas empresas que assinam CLT e pagam bem na CLT, tá? Mas eu tenho certeza que se chegar para essa mesma empresa e ela não for muito burocrática e não tiver questões, tipo, muito a fundo de burocracia como um banco, não tiver, tipo assim, do diligence, né? Não tiver auditoria, se não é uma empresa que sofre auditoria, provavelmente ela vai preferir negociar um contrato contigo PJ do que pagar um salário de 10, 15, 20 mil numa CLT. Porque daí um salário de 15 mil na CLT, ela tá, na verdade, pagando 30 pra ti. Então, se tu chegar pra ela e negociar algo em torno de 20, 23, ela deveria aceitar, tá ligado? Porque é legal, tu pode abrir uma ME, uma microempresa e começar a prestar serviço como programador. Bom, então, se essa era a minha preocupação na época, hoje eu sei que eu tava errado. Então, o meu conselho para ti, Bruno, tu botou aqui, qual que seria o meu conselho para ti que está cursando o sistema de formação e já atua como estagiário numa vaga de front-end dev? O meu conselho para ti é buscar experiência além do teu estágio e no teu estágio. O estágio, ele é o melhor lugar para te buscar experiência e tu experimentar coisas. Sabe aquela frase que as pessoas costumam falar que, tipo assim, se acontecer um erro, a gente fala assim, só podia ser o estagiário. Pra mim, as pessoas ficam de cara, tipo assim, eu sou estagiário, todo mundo acha que eu tô quebrando as coisas. Pra mim, eu acho que, tipo assim, eu sou estagiário, eu tenho passe livre pra quebrar as coisas. Na verdade, ninguém deveria me dar uma tarefa tão importante assim de algo em produção. Se eu tô estagiando, eu tô aprendendo, tá? Eu tô tentando botar em prática aquilo que eu tô tendo na faculdade e é por isso que a empresa tá me pagando tão pouco no contrato de estágio. E se esse é o caso, a empresa tem que te dar liberdade de testar novas tecnologias. Então tu tem que aproveitar essa oportunidade de estágio para testar novas tecnologias, para aprender sobre novas tecnologias, para tentar fazer testes, né? Roda aí uma POC, um Proof of Concept, aprende sobre Proof of Concept, escreve algo que tu quer propor de melhoria para um projeto e começa a testar num ambiente seguro, né? Não começa também a testar e quebrar tudo em produção, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que tu como estagiário, tu pode se dar, digamos assim, mais abertura de testar as coisas, porque se a empresa é uma empresa séria, ela não tá, tipo assim, criando esse programa de estágio para alguém tá entregando produtividade em produção, tá ligado? Ela tá criando um programa de estágio porque ela quer treinar alguém para futuramente esse alguém se manter na empresa e ser um talento e, tipo, é um investimento que a empresa tá fazendo no profissional. É assim que eu vejo estágio. Embora eu já falei que tem muita empresa aí tentando pagar menos salário para programador, propondo estágio, mas na verdade o que ela deveria estar fazendo é contratando um freela ou pagando um programador pleno. Então o que ela faz? Ela pega e te oferece um estágio para pagar menos. Foge dessas empresas, tá? Fica nas empresas que é tudo bem falar, quebrou porque foi culpa do estagiário. E busca empresa que te permita que tu descubra no que tu quer focar. Busca uma empresa que te permita aprender sobre o que tu realmente gosta na área de tecnologia, no que tu quer virar especialista. Isso é super importante, tu aprender o que tu gosta. Esses dias me mandaram uma pergunta assim, Lucas, eu não sei no que eu me especializo, eu gosto de desenvolvimento web, eu gosto de desenvolvimento mobile. No que eu foco? A minha resposta é a seguinte, foca nas duas coisas agora, descobre o que tu gosta, experimenta e descobre o que tu gosta. Depois que tu descobriu o que tu gosta, tu ainda não vai ter certeza 100% se é o que tu gosta, mas tu vai ter mais ou menos uma ideia que é aquilo que tu gosta de fazer. Ficou meio confusa essa frase. Vai fazendo as coisas, tá? Desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, vai experimentando e uma hora tu vai acordar e vai ter mais vontade de fazer X ou Y. E nesse momento, quando esse momento acontecer, cria um projeto específico nessa tecnologia e começa a se aprofundar sobre ela. Futuramente vai abrir uma vaga de trabalho, tu vai conseguir um trabalho nessa área que tu já se especializou um pouquinho mais
e aí tu começa a tua jornada a ser especialista, tá? Então, no início, tu não precisa escolher caminho A e caminho B, tu pode simplesmente ir estudando os dois e numa hora tu vai acordar com mais vontade de estudar A ou B e tu vai ver que aquela é a tecnologia que tu mais se identifica. E aí tu se especializa nela. Tá bom? Claro que tu tem que estar atento ao que o mercado tá pedindo. Atualmente o mercado tá pedindo tudo porque tá uma falta, tipo assim, uma escassez de recurso absurda no mercado. Então, obrigado por mandar a tua pergunta, Bruno. E eu acho que era isso por hoje, pessoal. E também comenta o que tu achou desse se ficou legal ou não de filmar desse ângulo. Eu acho que ficou legal, tá? Porque a mesa ali é muito apertada e aqui eu acho que me dá um pouco mais de espaço. Tchau, até o próximo vídeo.